Mensagem do irmão Brian Kusurek: Como Jesus e Deus são um. Eu gostaria de examinar esta manhã a forma como Jesus e Deus são um. Então, fazemos a pergunta: como que Jesus e Deus eram um? E descobrimos que a nossa resposta é que Deus é a palavra, e a sua palavra é vida. E Jesus manifesta a palavra de Deus, o Deus vida de Deus. Do seu sermão chamado Gafanhoto, Locusta e Lagarta, do dia 23 de agosto de 59, Mambrana disse o seguinte: o Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou nele. No dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia em que João batizou, João disse: eu observei e vi o Espírito de Deus descendo com uma pomba do céu e uma voz dizendo: este é o meu amado Filho, em quem tenho o prazer de habitar. Jesus disse que Deus estava com ele. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não Jesus e ser um com Deus, mas Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês saltam para o caminho errado quando vocês tentam pensar que Deus é um como o seu dedo é um. Ele não pode ser o seu próprio Pai. Ele não pode ser. Agora, o irmão Branham está nos permitindo saber que Deus e Jesus eram um, no sentido em que Deus estava habitando no corpo de seu Filho. Mas eu também quero mostrar a você que esta unidade entre Deus e o seu Filho foi mais do que apenas Deus habitando em seu Filho. O fato é que Jesus e Deus são um porque Deus é a palavra. E Jesus manifestou essa palavra no mesmo sentido que Deus era um com a sua própria palavra. Jesus disse em João 5, verso 17, mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. E também em João 5, 19 a 21, em verdade, verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Agora, você poderia dizer: você leu errado. Ele diz que assim que o Filho vivifica quem quer. Sim, isso é o que eu li, mas você provavelmente está pensando que aquele que está sendo falado é o Filho, mas não é. Porque Jesus disse que o Filho nada pode fazer, mas o que o Pai faz, isso é o que o Filho faz. E é assim como Deus e Jesus são um. O Pai é a palavra. E quando ele está fazendo em sua palavra, ele mostra ao Filho que ele está fazendo. E o Filho vê Deus na visão fazendo, seja lá de que forma isso possa ser. E então ele entra na visão, por assim dizer.
o chapéu tem que estar na cadeira para ele fazer isso. Se você se lembrar, como o irmão Branham nos disse, que todas as peças têm que ser colocadas em ordem para que ele entre na visão. Você simplesmente não pode ir e fazer até que todas as peças estejam prontas e encaixadas. Então, ele entrava em cena e atuava nessa dimensão que ele tinha visto em outra dimensão. Agora, se a visão está nessa dimensão de uma outra dimensão, eu não sei. E francamente, eu não me importo. Isso não é importante saber. Mas o que é importante é que William Branham, o profeta vindicado de Deus, disse que não podia fazer nada até que Deus lhe desse uma visão. E ele também nos disse que é como o Filho de Deus também operava. Agora, antes de aprofundar esse aspecto da unidade com Deus, vamos voltar para o meu primeiro argumento de que Deus estava vivendo em Jesus. Jesus explicou como que ele e Deus eram um, porque ele disse que Deus estava nele. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias comigo em São João 10, vamos começar a ler no versículo 30. João 10, 30 a 39. Eu e o Pai somos um. Aqui é onde o unicista ou só Jesus param bem aqui. Eles leem essa declaração sem tentar descobrir o que Jesus queria dizer com essa afirmação. Jesus, porém, não explica a si mesmo. Ele diz, meu Pai habita em mim, o qual me faz um com ele. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-lo. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Agora, essa é a chave bem aí. Muitas boas obras da parte do meu Pai eu vos mostrei. Ele não está afirmando ter feito essas coisas sobrenaturais por conta própria. Ele está afirmando que o seu Pai e ele têm um arranjo e um relacionamento muito especial. Ele afirma que o seu Pai faz as obras, que é o que ele já lhes disse em João 5,19 e João 5,30. Então ele diz, por qual dessas obras me apedrejais? Em outras palavras, vocês viram as obras que só Deus pode fazer, pois nenhum homem pode fazê-las se Deus não estiver com essa pessoa. Então, qual dessas obras vindicadas você está questionando? Isso é o que ele está dizendo aqui para eles. No versículo 33, os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Agora, o judeu sabia que Deus é espírito, mas o que eles não sabiam é que Deus tinha encarnado no seu Filho. Eles não criam em encarnação, como eles ainda não creem hoje. E eles não são diferentes dos muçulmanos nesse aspecto, porque ambos são unicistas e ambos não podem compreender o fato de que Deus habitou no corpo de seu Filho e que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. No versículo 34 nós lemos, respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, porque para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Agora, honestamente, você não pode ficar mais claro do que isso. Ele disse que o Pai estava nele, mas realmente isso não trata da crença da encarnação. E eu acho estranho que tanto os judeus como os muçulmanos possam crer em de que um homem pode ser habitado por espíritos malignos ou até pelo próprio diabo, mas negam que Deus habitasse em um homem chamado Jesus, seu filho.
E para mim eles dão mais poder para o diabo do que dão a Deus quando eles creem assim. Vamos examinar outra escritura onde Jesus falou de Deus estando nele. Vamos voltar para João 14, versos 6 a 7. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora, antes de prosseguirmos, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Por que Jesus disse isso? Por que ele disse, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai? Eu vou lhe dizer por quê. Porque ele já havia dito a esses irmãos que ele não fazia nada exceto o que ele via o Pai fazer primeiro. E então ele também fazia. Sendo assim, quando ele o fazia, era o Pai fazendo primeiro e Jesus apenas entrava na visão para trazê-la a essa dimensão. Então, em essência, o que eles ouviam fazendo, na realidade, era o próprio Pai que estava fazendo. É por isso que ele disse, quando você vê a mim, você vê o Pai. E outra coisa, ele veio à imagem do Pai, e em nome do Pai, para que o corpo fosse habitado por dois seres, tornando um ser dual, como Mombrana disse. Mas vamos deixar isso para um outro estudo. Na mensagem Jeová Jiré, 29 de abril de 56, Mombrana disse: essa é a razão porque as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, ou era o Filho falando, outras vezes era o Pai falando. Ele era uma pessoa dual. Ele era um homem, o Filho, Deus estava nele, o qual estava tabernaculando nele. Mas o que ele fazia? Será que ele saía por aí dizendo, eu sou o curador? Muito pelo contrário. Ele disse, eu não sou o curador. Ele disse, não sou eu que faz as obras, é o meu Pai que habita em mim. E em São João capítulo 19, quando ele foi questionado por passar por um monte de aleijados e coxos, mancos, paralíticos, pessoas cegas, ele curou um homem deitado em uma cama e o Pai lhe mostrou para ir lá e curar. Afastou-se e deixou o restante deles lá deitados. E o questionaram. Um homem carregando sua cama no sábado. Ouça o que ele disse, São João 5,19. Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada em si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, isso o Filho faz igualmente. Não foi isso que ele disse? Eu não faço nada até que o Pai me mostre em uma visão primeiro sobre o que fazer. Agora, este versículo seguinte que lemos aqui é outro dos favoritos do Só Jesus. Mas, como eu mencionei antes, eles leem somente os versículos 8 e 9 e não vão até os versículos 10 e 11. Então, vamos ler os versículos 8 a 9. João 14, 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora, como mencionado anteriormente, o unicista ou só Jesus, eles param por aqui. Mas, novamente, se somos honestos, vamos ler para descobrir como eles são um e como que quando você vê Jesus, você vê o Pai. Porque só dizer que quando você me vê, você vê o Pai, não lhe diz nada sobre como fazer isso. Portanto, a fim de ver o que Jesus diz para explicar como que, quando você o vê, você vê também o Pai, vamos ler os próximos 2 versículos. João 14, 10 a 11. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Novamente Jesus está lhes batendo com a vindicação, quando ele fala para crer nele por causa das obras.
porque ele simplesmente explicou que não é ele que faz as obras, mas é o seu Pai, que está habitando nele, que faz as obras. E ele mesmo afirma que as palavras que ele fala também não são suas. Jesus e Deus são um em razão do Pai habitar nele, dirigindo-o pela sua palavra. Mensagem Conferência do dia 25 de novembro de 60. Quando ele disse: não sou eu que faço as obras, é meu Pai, ele habita em mim, meu Pai e eu somos um, eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim. E ele fez as obras que ele fez quando ele habitou naquele corpo de pé perante Abraão. Outra mensagem, como fui com Moisés, 3 de maio de 51. Quando Jesus de Nazaré, eu creio que o Pai estava nele, que todas aquelas grandes coisas que eram do Pai foram dadas ao seu Filho. Todas as grandes bênçãos e dons, pois ele era simplesmente a expressa imagem do Pai. E nele habitou toda a riqueza de Deus, habitando nele aqui, olhando para cima. E ele disse: eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim. Exatamente o que o Senhor era, Jesus era. Ele era a imagem expressa dele. Ele estava na forma de Deus aqui. E todos os poderes de Deus formados e postos em um corpo humano. Ele disse: não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Agora, como foi que Deus habitava em seu Filho? Bem, as Escrituras nos dizem que era um mistério de Deus, ou um mistério de como que Deus estava em Cristo. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus semelhança. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. A Escritura não diz Deus era carne manifestada. Não é o que diz. E mesmo assim, é por essa razão que tantos creem nisso. Ela diz que Deus se manifestou em carne. Então, precisamos descobrir como que Deus se manifestou na carne, ou em que carne foi que Deus se manifestou. Eles só não entendem essas palavras simples, em. E todavia, isso é tão crucial para a nossa compreensão da divindade. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Observe a precisão das Escrituras. Deus estava em Cristo. Deus não era o Cristo, mas Deus estava em. Essa é a chave neste versículo. O irmão Bana disse no seu sermão Vida Escondida do dia 6 de outubro de 55. Quando Deus esteve aqui na terra, ele ocupou uma casa de 3 cômodos, a alma, o corpo e o espírito de Jesus Cristo. Agora, se somos honestos, vamos ler isso pelo que ele disse, e sem interpretar mal o que ele está dizendo aqui. Ele disse que Deus ocupava 3 coisas aqui. Deus ocupou o corpo de Jesus, e Deus ocupou a alma de Jesus, e Deus ocupou o espírito de Jesus. Todas as 3 partes de um homem, Jesus. Alguns irmãos tentam dizer que Deus era a alma de Jesus, mas aqui o irmão Bana disse que Deus ocupou a alma de Jesus. E ele disse que Jesus aqui era um homem completo porque ele tinha o seu próprio corpo, alma e espírito. E Deus entrou nisso. Agora, Deus ocupando a alma e Deus sendo a alma não é a mesma coisa. Eu não sei por que as pessoas tentam tornar as coisas tão difíceis. Como o irmão Veio disse anos atrás, quando a linguagem perde o seu significado, tudo está acabado. Então, por que as pessoas não podem acreditar em toda palavra como está escrito na Bíblia e dito nessas fitas? Ouça, se você não acredita no que o irmão Branham disse aqui sobre a casa de 3 cômodos, corpo, alma
e Espírito de Jesus, então você não acredita em um monte de outras coisas que Umbanda nos ensinou. Porque ele disse que Deus não entrou em Jesus até o seu batismo no Rio Jordão. E Deus o deixou no Getsemane. E, sinceramente, eu não posso crer na falta de fé que eu tenho ouvido da boca de ministros que declaram crer na mensagem. Um ministro me disse que um determinado irmão tentou lhes dizer que Jesus era um ser dual e citou o irmão Branham. E o irmão disse, o irmão Branham disse isso somente umas 2 vezes, então não é para ser crido como doutrina. Eu disse a ele, não 2 vezes, meu irmão, ele disse isso pelo menos 4 vezes direta e muitas outras vezes indiretamente. Mas essa não é a questão. Jesus disse, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Tudo. Tudo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E isso significa que, se ele dissesse isso somente uma vez e não voltasse a fazer uma correção, então seria melhor você crer nessa uma única vez. Ai, eu não posso acreditar que eles podem se chamar de ministros desta mensagem e depois não crer no que o profeta disse. Ou fazer alguma declaração como, bem, ele só disse isso umas 2 vezes, por isso não precisa dar nenhuma atenção a isso. Parece-me que o livro do Apocalipse nos diz que ao deixar de fora uma palavra, você não só vai perder o arrebatamento, mas o seu nome será retirado do livro da vida. E estes são homens guiando igrejas que estão querendo alcançar algum arrebatamento? Ai. Isso é espanhol. Ai. Eu acho que eu ouvi um ratinho falando espanhol ao dizer isso em um desenho animado, quando eu era um garotinho. Ai. E me veio a pensar nisso. E eu espero que eu não esteja falando em línguas sem um intérprete. Bem, eu terei que interpretá-lo para você então. Ai significa eu simplesmente não posso crer no que eu acabei de ouvir ou ver. Pelo menos isso é o que significa neste caso. Vou ter que perguntar para o irmão Mário Nina se ele sabe. De qualquer maneira, permita-me ler para você 4 citações do irmão Branham sobre Jesus ser um ser dual. Do seu sermão Bálsamo de Gileade, 18 de fevereiro de 61, o irmão Branham disse, sabe, Jesus, bem no final do seu ministério, seus discípulos não conseguiam entendê-lo. Ninguém o entendia. Quantos sabem que eles não conseguiam entendê-lo? Com certeza. Por quê? Eles pensavam que ele tinha uma dupla personalidade. Não. Às vezes era ele falando, e em algum momento era o Pai falando nele. Outra mensagem, vejamos a Deus, 29 de novembro de 59. E ela disse, ele era um profeta, ele era um bom homem. Eu disse, ele era mais do que isso. Deus estava nele. Ele era um homem, mas ele era uma pessoa dual. Ele era um homem. O Espírito nele era Deus. Eu disse, Deus estava em Cristo. Outra mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus, 11 de dezembro de 57. Agora, Jesus nasceu para um propósito, que era para Deus manifestar-se através desse corpo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele era um corpo que se tornou físico para que homens e mulheres pudessem ver o que ele pensava e suas expressões para as pessoas em seu agradecimento. E a sua atitude com relação a toda a humanidade, ele expressou isso através de Cristo. Cristo parecia ser de uma dupla personalidade. Às vezes ele falava e eles coçavam a cabeça e eles não compreendiam. Uma hora ele falava uma coisa e outra hora parecia que era outra coisa. O que acontece é que era Jesus falando
e depois Cristo falando. Jesus era o homem, Cristo era o Deus que estava nele. Não sou eu que faço as obras, meu Pai que habita em mim, ele faz a obra. Mais uma mensagem, Jeová Jiré, 29 de abril de 56. É por essa razão que as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, ou era o Filho falando. Outras vezes era o Pai falando. Ele era uma pessoa dual. Ele era um homem, o Filho. Deus estava nele, o qual estava tabernaculando nele. Agora, tínhamos acabado de ler várias escrituras onde o apóstolo Paulo estava dizendo que Deus entrou em Cristo. E nós já lemos de William Branham uma citação onde ele disse que Deus entrou na casa de 3 cômodos de seu filho, o corpo, a alma e o espírito de Jesus. Deste modo, onde Deus estava então, se não estava no menino Jesus quando ele nasceu? De seu sermão Um Paradoxo, 6 de fevereiro de 64, o irmão Branham disse o seguinte: e este garotinho, uma criança de 12 anos de idade, sem sabedoria de modo algum, ora, mas apenas um garotinho de 12 anos de idade, o pai não habitava nele naquele tempo, porque ele veio no dia em que ele o batizou. Ele viu o Espírito de Deus descendo e foi com ele. Observe que o irmão Branham nos diz que o pai ainda não habitava em Jesus neste tempo. Ele nos diz que Deus entrou no Filho no Rio Jordão, quando ele foi batizado. Na mensagem O Profeta Eliseu, do dia 2 de outubro de 56, o irmão Branham disse o seguinte: e Jesus, o batismo que ele teve foi o batismo do Espírito Santo que estava nele e que veio a ele no Rio Jordão depois que ele foi batizado em água. João deu testemunho. Ele viu o Espírito de Deus como uma pomba vindo sobre ele. E observe, então, quando ele subiu, ele enviou de volta o mesmo manto em que ele estava envolvido, o Espírito Santo sobre a igreja. E na mensagem Filhos de Deus Manifestados, 18 de maio de 60, ele disse: no jardim do Getsemane, a unção o deixou. Sabe, ele tinha que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador, você sabe disso. Não os seus pecados, mas o meu e o teu. Mas também depois, em Ao Nascer do Sol, 18 de abril de 65, ele disse: quando Deus olhou lá sobre o corpo, o Espírito o deixou no jardim do Getsemane. Ele tinha que morrer como um homem. Lembre-se, amigos, ele não precisava fazer isso. Isso era Deus. Deus ungiu aquela carne, que era a carne humana. E ele não precisava... Se ele tivesse subido lá como Deus, ele nunca teria morrido aquele tipo de morte. Não se pode matar Deus. Mensagem O Testemunho de William Branham, 10 de fevereiro de 60. Irmãos e irmãs, somos homens e mulheres. Temos que morrer. Mas o Espírito de Deus que está entre nós é o mesmo Deus que encontrou a Moisés no deserto, que estava em Jesus Cristo na terra, porque a vida disso prova que é o mesmo Espírito. E isso está fazendo a mesma coisa. É uma promessa de Cristo. Simplesmente não há lugar para parar. Agora, nós vimos o que Paulo disse e o que William Branham disse e o que o próprio Jesus disse a respeito de como Deus e ele eram um, porque Deus estava nele. Então agora vamos ver o que Deus disse sobre isso, porque afinal de contas, se você ouve o testemunho de uma pessoa, não é bom também ouvir esse mesmo testemunho do outro envolvido? Jesus não nos disse que o testemunho de 2 deve estabelecer a verdade? Então, João 8,17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou.
Então, vamos ouvir o testemunho do outro, do próprio Deus, para ver o que ele tinha a dizer sobre habitar em Jesus. Mateus 3, versos 16 a 17. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 12, verso 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Mateus 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Agora Marcos capítulo 1, verso 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, o irmão Bana disse que a tradução que temos em inglês não está correta porque no dialeto estrangeiro o verbo vem antes do advérbio, como o irmão Bana explica em seu sermão sobre a divindade. A divindade explicada, do dia 19 de janeiro de 61. Ele disse: O Espírito de Deus, como uma pomba, desceu, e uma voz do céu, que estava acima dele, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Na verdade, a tradução correta, eles têm o verbo antes do advérbio, como todos os estrangeiros. Este é o meu Filho amado, em quem tenho o prazer em habitar, ou a quem tenho o prazer de habitar. Em quem tenho o prazer de habitar. Isso era Deus entrando em Jesus, e nele estava a plenitude da divindade. E, novamente, do mesmo sermão, no parágrafo 58 de A Divindade Explicada, ele está citando Jesus dizendo: Não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Vê? Alguém diz: em mim. Isso mesmo, o Pai que habita, que mora, que vive. Este é o meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Mateus 3, vê? Em quem tenho o prazer de habitar. Estou muito prazeroso em habitar neste. Habitar, que quer dizer ocupar. Entrar na casa e morar. Nele estava a plenitude da divindade. Assim diz a Escritura. E do seu sermão, O Lugar de Adoração Escolhido por Deus, 20 de fevereiro de 105, o irmão Bana disse: Meus amigos, eu não quero ferir os seus sentimentos, mas eu sou responsável por uma mensagem. E essa mensagem é: sair dessa sujeira. E se eu peço que vocês saiam, para onde vou levá-los? Eu os levaria para o tabernáculo Brana? Ele tem tanta imperfeição quanto qualquer um do resto deles, mas
tem um lugar para o qual eu posso levá-los, onde estão seguros e protegidos da morte, que é em Jesus Cristo. É o lugar de adoração para Deus. É esse lugar que estou apresentando a vocês esta noite, onde Deus colocou o seu nome, onde Ele prometeu que se encontraria com cada pessoa que entrasse ali, que Ele adoraria com Ele e festejaria com Ele, que é em Cristo, não em nenhuma igreja, nenhum tabernáculo, mas em Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus. Ele é o lugar onde Deus entrou, Ele próprio, e habitou nele. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo em habitar. É aí onde Deus tabernaculou, trouxe o seu nome e o colocou nele, Jesus Cristo. Portanto, o seu nome foi colocado num homem, seu Filho, Jesus Cristo, no qual ele tabernaculou, ele mesmo. E nesse tabernáculo, onde num tipo a antiga Jerusalém, as antigas festas, o antigo templo, era um tipo. Quando a fumaça entrou, no dia em que a arca entrou da aliança, e situou-se, e a voz de Deus foi ouvida dela. Então se ouviu a voz de Deus, entrando no tabernáculo, Jesus Cristo, no qual o natural antigo era um tipo e uma sombra do novo. E quando ele entrou em Cristo, ele disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. E eu escolherei o lugar onde eu colocarei o meu nome, e onde me encontrarei com o homem, e onde eu adorarei. Deus escolheu o lugar, não em nenhuma igreja denominacional, mas em Jesus Cristo, sim, Senhor. Agora, para encerrar, vamos examinar mais um aspecto desta unidade entre Deus e Jesus a partir da própria oração de Jesus ao Pai em João 17:11. E como é que podemos ser um da mesma maneira como significa que Jesus e o Pai eram um? Como que isso é possível? Jesus disse: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Então, devemos nos perguntar como que Jesus e Deus eram um. Porque, da mesma maneira, devemos ser um com Deus e Jesus. Porque essa é a oração a Deus de Jesus por nós, para que fôssemos um como Ele e o Pai são um. Jesus nos diz que nos tornamos um com Deus através da mesma palavra em que Ele se tornou um com Deus. Em João 17,14, ele continua: dei-lhes a tua palavra, a palavra de Deus, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, assim, vemos que estamos para receber a palavra, a mesma palavra que Deus deu a Jesus. E essa é a palavra que vai produzir algo em nós que irá nos trazer a esta unidade com Deus e com seu Filho. Em João 17,17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, santificação não é uma condição do corpo, mas da alma. E Davi nos contou como um jovem purifica-se no Salmo 119, versículo 9, em que somos limpos ao atentar para a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo nos disse em Efésios 5,26 que nós somos santificados pela lavagem da água pela palavra.
Então, ouvimos Jesus, em sua oração ao Pai, em João 17,17, orar para que Deus, o Pai, nos santifique através da palavra que Ele nos deu. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E essa lavagem da mente e da alma é limpa pela lavagem da palavra, que nos levará para o lugar onde nós estaremos prontos para receber a mente de Deus em nosso próprio ser. Em João 17:21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Observe que o doxa que Deus deu a Jesus, Jesus nos deu tornando-nos um com Deus. Nós somos um com Deus recebendo a sua glória. A palavra glória, do grego doxa, significa o parecer, os valores, os juízos de Deus. Portanto, é muito evidente que nós somos um por receber a mesma palavra que nos traz para a mesma glória ou a mesma mente que a do Pai. João 17, versos 22 a 23 diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, ou seja, maduros e completos, em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Vamos para a mensagem do irmão Branham agora, tempo de colheita, do dia 12 de dezembro de 64. Jesus disse que eles possam ser um Pai, como tu e eu somos um. Não para algum homem ser alguma coisa a mais. Isso nunca irá funcionar. Uma denominação quer assumir o controle da outra e um homem sobre o outro, mas para que você possa ser um com Deus, como Cristo e Deus eram um. Isso é o que a oração é. Ele era a palavra. E Jesus orou para que possamos ser a palavra, refletindo a Ele. Essa é a sua oração para ser respondida. Vê como que Satanás coloca dúvida na mente carnal? Mas essa não era a oração de Jesus, de modo algum, para que pudéssemos todos nos reunir e terem todos um determinado credo e assim por diante. Toda vez que eles fazem isso, vão para mais e mais longe de Deus. Ele quer que sejamos um com Deus, e Deus é a palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser um com Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu disseste que as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Obrigado por este grande privilégio e pela maravilhosa oração do Teu Filho Jesus, e por descer nessa hora para nos dar o Teu doxa, o Teu parecer, os Teus valores e os Teus juízos, para que possamos ser um contigo, assim como o vosso Filho Jesus era um contigo. Ajude-nos, Senhor, a viver de forma digna deste grande Evangelho que recebemos às expensas do sangue de seu Filho Jesus por nós. Pedimos isto no precioso nome que Tu deste a Ele e a toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.